Hoje eu quero conversar com você sobre o gênero de jogos Metroidvania, o que é um Metroidvania, da onde se originou esse termo, como é que você faz um bom Metroidvania, como é que você faz um Metroidvania ruim. Eu vou dar exemplos também para você entender muito bem o que torna um Metroidvania bom, o que torna um Metroidvania ruim, e também por que isso é relevante, por que é importante a gente prestar atenção nisso agora. Primeiramente, Metroidvania ele não é um gênero, Metroidvania é um subgênero, ou seja, é um subgênero porque ele vem acoplado de um outro gênero. Você nunca vai encontrar um jogo que é apenas Metroidvania. Você pode encontrar um jogo que é de plataforma e Metroidvania. Você pode encontrar um jogo que é em primeira pessoa e também Metroidvania. Você pode encontrar um jogo que é de ação e aventura e também Metroidvania. Você vai sempre acoplar o Metroidvania a um gênero principal. Por isso que Metroidvania é um subgênero, porque ele nunca pode estar sozinho. Então você acopla Metroidvania ao gênero do seu jogo quando você tem upgrades, melhorias, alguma coisa que você aprende ou alguma coisa que você adquire ao longo do jogo que lhe permite entrar em novas áreas, coisas que você não podia fazer antes, e também para jogos que tenham um mapa interconectado, um mundo semi-aberto. Como assim um mundo semi-aberto? Vamos supor que você tem um mapa inteiro que você, entre aspas, pode acessar qualquer área quando você quiser, né? Porque essa é a categoria de um mundo aberto. Você pode ir aonde você quiser, quando você quiser. O mundo é semi-aberto, como em um Metroidvania, quando tem uma área aqui que você até poderia ir se não tivesse uma porta barrando a sua passagem, e essa porta só pode ser acessada com uma chave especial ou talvez com algum item que você adquiriu. Pode ter, por exemplo, uma salinha bem alta aqui, você está aqui embaixo, tem uma salinha bem alta que você até poderia acessar ela, mas primeiro você vai ter que pegar o upgrade, né, a melhoria de pulo duplo, que aí você vai poder pular 2 vezes. Então, enquanto você puder pular apenas uma vez, você nunca vai alcançar essa área aqui no topo. Então você pode acessar ela quando você quiser, entre aspas. Ela está ali, esperando você para acessar, mas para que você consiga fazer isso, você tem que conseguir primeiro a melhoria que te permita fazer isso. E para você conseguir uma melhoria que você possa conseguir acessar uma outra área, você vai ter que andar, vai ter que explorar uma área que você está conseguindo explorar. Então o gameplay de um Metroidvania é muito comum ser assim. Você está andando de boa por aí, de repente você é barrado por alguma coisa, ou uma porta, ou uma passagem muito alta, alguma coisa que te impede de seguir em frente. Então você vai buscar um caminho alternativo, e nesse caminho alternativo você vai conseguir andar mais um pouco, até que, opa, você é barrado por mais uma porta que você vai ter que ter outra melhoria. Então você vai seguir um outro caminho, até que então você encontra uma melhoria, que você pode voltar e abrir a porta primeira, né, o primeiro bloqueio que você teve, e lá você explora mais algumas coisas, e lá nessa outra área você pode achar uma melhoria que te permita liberar esse outro bloqueio que você encontrou também no seu caminho. Normalmente é assim que funciona um Metroidvania, você vai encontrando melhorias ao longo da sua exploração que vão lhe permitindo acessar mais áreas. Então, para refrescar sua memória, alguns exemplos de Metroidvania: Metroid, Super Metroid, Metroid Prime, Castlevania Symphony of the Night, Hollow Knight, que é um jogo independente e também Metroidvania, Owlboy, Iconoclast, eles adquirem o gênero de Metroidvania, mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso, que alguns jogos não são tão Metroidvania assim. Também tem Guacamelee e muitos outros mais. E você talvez esteja se perguntando por que o gênero é Metroidvania. Talvez você tenha percebido que é uma junção entre Metroid e Castlevania, e na verdade foi uma piadinha mais ou menos que aconteceu quando lançou Castlevania Symphony of the Night, porque o Castlevania até então ele tinha uma fórmula de fases, assim como qualquer jogo de plataforma, ele tinha uma fórmula de fases, fase 1, fase 2, fase 3, e você ia fase a fase seguindo em frente. Mas aí então chegou o Castlevania Symphony of the Night, que tem um gameplay bem diferente da fórmula anterior dos Castlevanias, que é então um jogo com mapa interconectado, um jogo com também melhorias, ou seja, a fórmula que o Metroid criou. Então chamaram esse Castlevania de Metroidvania, porque era um Castlevania muito parecido com o Metroid. Então se originou esse termo para o gênero Metroidvania. Quem criou essa fórmula de fase interconectada com melhorias foi o Metroid, mas aí o Castlevania chegou usando essa mesma fórmula, sendo então o Metroidvania, e agora o termo que pegou para definir jogo desse tipo é Metroidvania. Então, as duas características básicas de um Metroidvania para o jogo ser considerado Metroidvania é
ter melhorias, coisas que você aprende ou coisas que você adquire. Você pode realmente pegar um item numa área, que é, por exemplo, a bota de pulo duplo. Você pegou essa bota, agora você consegue dar pulo duplo. Mas pode acontecer também de você chegar em uma área e você aprender a usar uma coisa que você não sabia fazer antes. Você vai perceber muito isso em Super Metroid. Eles fazem muito isso de te trancar em uma área que você é obrigado a aprender uma habilidade. E normalmente eles ensinam essa habilidade para você com algum NPC. Então tem aquela área do Super Metroid em que você tem um bicho perto de você, ele sai correndo, se agacha e aí ele dá um salto. Isso é para você observar ele e entender que você tem que fazer o mesmo. Você tem que correr com a sua super velocidade, se agachar e para você carregar energia e poder dar um pulo bem alto. Então ali você teve uma melhoria que não foi algo novo que você adquiriu. Você não pegou um item que é a habilidade de dar um pulo alto. O que você pegou foi um tutorial. Você chegou em uma área que te deu um tutorial e essa então é a sua melhoria. Então podem ser coisas que você adquire de fato, um item que te permite fazer algo novo, ou uma área que te ensina alguma coisa que você não sabia antes, e essa coisa que você aprendeu te permite atingir novas áreas, áreas que você antes não conseguia. Então as fases de Metroidvania são semi-abertas, com várias áreas para você explorar. Eu estou trazendo esse vídeo aqui porque esse assunto está em alta. Metroidvanias estão em alta. Tirando o fato que Metroid e Castlevania são séries populares, também temos muitos independentes que estão fazendo agora jogos Metroidvania como Hollow Knight, como Guacamelee, que também tiveram popularidade e muito também por causa dessa fórmula que eles adotaram. Especialmente o Hollow Knight, que adota muito bem a fórmula do Metroidvania. Então se você quer fazer um Metroidvania, ainda é um bom momento. É um gênero que as pessoas gostam de jogar. Mas quando você for fazer Metroidvania, eu peço que você tenha cuidado em realmente conseguir captar o feeling, conseguir captar a sensação de um Metroidvania, que é basicamente aquilo que eu expliquei pra você de como é o gameplay de Metroidvania. Você tá numa área, você vai pra outra, você tem barreiras, você pega um upgrade, você volta, sabe, essa coisa toda. Tem jogos que são Metroidvania, mas que não fazem isso, porque pra você conseguir atingir o gênero de Metroidvania é apenas tendo upgrades e salas conectadas. Tendo isso, fechou. Só que tendo isso não quer dizer que o Metroidvania é bom. Você ter apenas isso não quer dizer que você atingiu a sensação de Metroidvania. Um exemplo disso é Owlboy. Owlboy, ele é considerado Metroidvania porque ele tem upgrades e ele tem um mapa interconectado. Mas por que ele não atinge esse feeling de Metroidvania? Porque ele não é, de fato, um Metroidvania como Super Metroid e como Hollow Knight, que você sai por aí explorando, está em uma área, depois está em outra, depois está em outra, depois em outra. Você sai assim e se perde pelo mundo. Em Owlboy, o que acontece é, você está numa área, você faz tudo o que você tem que fazer nessa área, pega um upgrade. Esse upgrade que você pegou lhe permite ir para outra área. Você faz tudo o que tem que fazer lá, pega outro upgrade. Com esse upgrade, você vai para outra área. Aí você faz tudo o que tem que fazer lá e pega outro upgrade que te permite ir para outra área. Percebe que isso é quase a mesma coisa que ter um jogo separado por fases? É quase a mesma coisa. Fase 1, fase 2, fase 3. A diferença é que as fases estão em áreas diferentes, não seguem uma ordem reta, né? E também você tem que encontrar ela. É apenas isso a diferença. O que bons Metroidvanias fazem é te passar uma sensação de que você está perdido. De que você não deveria estar explorando essa área em que você está. E quando você finalmente consegue um progresso, consegue um upgrade novo, a sua cabeça começa a trabalhar para lembrar aonde que você deveria usar esse upgrade. Então meio que você perde a sensação de Metroidvania quando você cria uma estrutura muito linear como em Owlboy. E como é que bons Metroidvanias conseguem atingir essa sensação de se perder? Primeira coisa, eles não fazem uma ordem de fases. Não fazem como que você tem que primeiro fazer tudo numa área, depois tudo em outra e por aí vai. Eles criam o jogo de uma forma que você vai para uma área, faz algumas coisas lá, depois a intenção é que você vá para outra área e não termine ela, depois vá para outra, depois volte para a primeira, depois volte para a segunda. Então o jogo faz você circular pelas várias áreas, mas claro, não de uma forma linear. Você tem, por exemplo, na primeira área, tem uma conexão com a segunda. E também a terceira área tem uma conexão com a primeira. Então você vai realmente explorando. E em muitos casos, o item que você pegou na segunda área não necessariamente tem que ser usado na terceira.
você pode precisar ter que voltar para a primeira área para usar lá o item, entende? Então assim ele vai fazendo você circular pelas várias áreas, e isso já cria uma sensação muito melhor de Metroidvania. O segundo elemento muito importante para você conseguir passar essa sensação de Metroidvania é você fornecer caminhos alternativos para o jogador. Isso é muito legal. Em Hollow Knight, que é um jogo independente, Metroidvania, um ótimo Metroidvania, por sinal, você não é obrigado a fazer um caminho que eles definiram. Não tem, por exemplo, uma linha reta que você deveria seguir, só que a diferença é que essa linha foi um pouco entortada para que pareça que você está explorando. Não é assim que funciona. Você pode seguir para uma região, quanto você pode seguir para outra. E tem algumas regiões que jogam você em um buraco, como por exemplo Deep Nest, que para você sair você tem que fazer uma outra rota, achar uma outra rota. Você criar caminhos alternativos também vai fazer com que você saia da estrutura de fases. Porque entenda, um Metroidvania não tenta ser apenas uma estrutura de fases, só que bagunçada. Não é como se aqui tivesse a fase 1, aqui a fase 2, aqui a fase 3. Intencionalmente, nos bons Metroidvanias, não é que aconteça isso. Acontece que você pode seguir para a fase que você quiser. É como se fosse assim. Você até pode ir para cá, mas se você quiser, você pode ir primeiro para baixo. Depois você volta e faz a outra área. Isso cria o senso de escolha, de você estar escolhendo o seu caminho para esse mundo. E você podendo escolher, faz o mundo ser mais crível, mais acreditável. Não parece que você está numa estrutura de fases bagunçada. E também isso faz com que o jogador tenha que usar melhor a sua memória. Lembrar que naquela outra região tem uma coisa para ele fazer, só que ele decidiu primeiro ir no outro caminho, então ele pode voltar lá depois. E quando o jogador tem que lembrar das coisas, ele se imerge melhor no mundo. Ele começa a se sentir parte dele. Ah, tem lá nas cavernas não sei o que, uma coisa para eu fazer, porque agora eu tenho esse upgrade. E começa a se sentir como se fosse parte dele. Então essa é a segunda coisa para você criar uma experiência que tenha uma sensação de Metroidvania. Você criar caminhos alternativos. E a terceira coisa é que você crie coletáveis que sejam valiosos, para então fazer com que o jogador queira explorar o jogo. Porque se você coloca coletáveis que não valem muito a pena do jogador pegar, ele não vai sentir tanto quanto deveria explorar todos os cantos. É muito bom quando você explora, encontra uma parede falsa, encontra algo muito bem escondido, e aí a recompensa é um monte de ouro, ou um item muito raro. E não apenas raro, mas também importante, né? Porque tem alguns itens que são raros, mas não são importantes. Então faça um bom uso de coletáveis para que o jogador seja estimulado a explorar o universo. Hollow Knight faz isso muito bem com ouro, né? Porque eles têm uma espécie de dinheiro dentro do jogo, e esse dinheiro você pode encontrar em baixas quantidades ou em altas quantidades. Então, às vezes você vai explorar uma área, encontra algo muito bem escondido e acha um monte de ouro. E isso é muito bom, é muito legal. O jogo tem também vários itens que você equipa no seu personagem para adquirir habilidades novas. Então são itens além das melhorias que o jogo dá, são itens mais para o combate, como por exemplo, mais velocidade no ataque, mais alcance. Então você pode encontrar esses itens também explorando, que é uma recompensa muito boa. E Hollow Knight também esconde upgrades de arma, então você pode pegar um minério que numa certa quantidade você pode levar para um ferreiro que ele vai melhorar a sua arma. Então são recompensas muito boas que realmente estimulam o jogador a explorar. Super Metroid faz isso escondendo melhorias do tanque. Por exemplo, você pode pegar um tanque de energia que aumenta a sua vida máxima. Você pode pegar um item que aumenta o máximo de mísseis que você pode carregar, que também são ótimas recompensas que realmente o jogador sente como que valeu a pena ele procurar bastante. E o Boy não faz isso muito bem. Esse vídeo não é uma crítica a Owlboy, tá? Eu não gosto de Owlboy, mas eu tô usando ele como um exemplo de elementos ruins de Metroidvania. Na minha opinião, é claro. Na minha opinião, os itens que você encontra por explorar Owlboy não valem a pena. Eles são anéis que você coleta e você pode então comprar itens. Mas a diferença é que esses anéis, eles não são como o dinheiro em Hollow Knight. Como é que é o dinheiro em Hollow Knight? Você ganha dinheiro por matar inimigos e também por minerar, né? Você explora algumas áreas que tem alguns montes de dinheiro, você quebra eles e você pega esse dinheiro para você. Um ponto muito importante sobre isso é que você pode deixar passar alguns dinheiros. Você pode deixar passar alguns inimigos sem matar. Você pode deixar passar alguns dinheiros sem pegar. Ou seja, o jogo não espera que você pegue todos.
Agora, em Old Boy, os anéis, eles esperam que você pegue todos. Então não é como um dinheiro que você, se deixar passar um pouquinho numa área, você pode pegar mais depois. Não, para você poder comprar todos os itens do jogo, você tem que pegar todos os anéis. E por que eu não acho os anéis muito bons? Primeiro, porque as recompensas não são muito boas. Algumas recompensas iniciais são muito legais, como por exemplo melhorias para as armas dos personagens. Isso realmente faz com que o jogo fique mais divertido e você sente bem como se estivesse evoluindo. O meu grande problema é com a última melhoria. O jogo ele tem um sistema de evasão que você aperta um botão e você desvia para o lado, né? Você aperta um botão e uma direção que ele vai desviar para a direção que você apertar. O grande ponto dessa evasão, desse movimento de desviar, é que ele não fica invencível durante alguns frames, como acontece em muitos jogos. Quando você tem um sistema de rolar em jogos como Dark Souls, como Enter the Gungeon, você fica um tempo invencível para que você possa rolar então e evitar alguns ataques. Então o que acontece nesses jogos é que você muitas vezes desvia em direção ao ataque, em vez de desviar para fora do ataque. Por exemplo, Dark Souls é muito recomendado que você desvie para dentro de um ataque. Então, por exemplo, está aqui o inimigo, está aqui você. Ele vai atacar você. Você não vai desviar para trás, para evitar o ataque, para evitar totalmente a colisão. Você vai desviar para frente, porque aí você desvia e durante o ataque você está invencível. E aí quando termina o ataque do inimigo e você desviou com sucesso, você vai estar bem coladinho dele para poder meter espadada. Mesma coisa em Enter the Gungeon. Tá vindo uma bala para trás de você, você desvia para dentro dela para que você fique mais perto do inimigo para você poder ter uma mira melhor nele e poder atirar e matar o inimigo. No caso de Old Boy, você não pode fazer isso, porque a sua evasão não tem frames de invencibilidade. Então, se tem um ataque vindo em você, você desvia para dentro dele, você vai levar dano. Você tem que desviar para fora dele. Isso é um problema inicialmente para mim, porque eu já estou muito acostumado em desviar para dentro de ataques. Porque todo jogo que tem uma evasão tem alguns frames de invencibilidade. E eu não consegui me acostumar a desviar para fora de ataques. Ao longo do jogo inteiro eu me desviei para dentro de ataques, levei uns danos à toa. Mas enfim, esse não é o problema. O problema é que o último item de Old Boy é um item que te permite frames de invencibilidade. Então você agora pode desviar para dentro de projéteis porque você vai estar invencível por alguns frames. Mas esse item ele fica tão distante no jogo que você vai pegar todos os anéis e vai usar esse item apenas no chefe final. Ou seja, ao longo do jogo todo, você teve que se acostumar a desviar para fora de projéteis e apenas no chefe final que você ia poder adquirir um item que te permite frames de invencibilidade. Não vale a pena. Eu já terminei o chefe final e não é necessário que você pegue esse item para passar dele. Esse item seria bem-vindo muito mais cedo no jogo, mas então, da forma que foi colocado, não faz você sentir que vale a pena pegar todos os anéis. Outra coisa, outro problema desses anéis do Old Boy é que eles são muito difíceis de encontrar. Porque o máximo que ele faz é falar para você quantos faltam pegar em cada área. Ia ser muito bom se o penúltimo item, ou se chegando perto do final do jogo, você adquirisse algum item que fosse tipo um radar, que começa a apitar perto de anéis, ou que mostra no mapa onde é que estão os anéis. Porque é claro, o jogo não fez isso para estimular que você explore, mas não é muito divertido explorar em Old Boy, porque você tem apenas esse item para encontrar, e alguns outros que não valem muito a pena. Então o que eu fiz foi ver quantos anéis faltavam para eu conseguir. Daí eu fiquei muito triste que faltavam alguns ainda, eu ia ter que olhar o mapa todo. E eu pensei assim, nossa, que tédio que vai ser andar por todo o mapa de novo. Eu não pensei, que legal, vou ter que explorar, sabe? Uma sensação que não deveria acontecer. Então eu pesquisei qual é o item final para saber se valia a pena eu ter o trabalho. Mas aí eu encontrei qual é o item final, percebi que era aquilo ali que eu te expliquei. E não valia a pena. Não valia a pena eu ter todo aquele trabalho apenas para conseguir um item que eu ia usar só pro chefe final. Então, o Old Boy não fez um bom trabalho com os itens que ele esconde, com as melhorias além das melhorias, né? Porque além de melhorias que Metroidvanias tem, é muito comum ter alguns itens opcionais que você adquire explorando para estimular a exploração, como os tanques de energia do Super Metroid, como os minérios do Hollow Knight. Tem também no Guacamelee
nele as melhorias do Raid Meter, né, da barrinha de Raid e também de vida. Você adquire alguns itens que você pode aumentar o máximo das suas barras. E esses itens opcionais são para você explorar, para estimular a exploração. Isso é muito importante em Metroidvanias. Você tem que estimular ao máximo a exploração para o jogador ter vontade de andar pelo mundo e olhar todo canto possível. Isso, então, na minha opinião, é o que faz o Metroidvania ser bom ou o que faz o Metroidvania ser ruim. Então, para fechar, vamos resumir. Para você fazer um Metroidvania bom, você tem que criar no jogador um senso de estar perdido, colocando, então, caminhos alternativos para ele andar por todo o mapa. Você pode colocar também uma forma que ele vai da área 1 para a área 2, para a área 3, de volta para a área 1, depois para a área 4, para ele ir andando em várias áreas e sentir que está realmente explorando o universo. Evite ao máximo fazer uma estrutura como o boy, por exemplo. Faz aqui tudo, depois faz aqui tudo, depois faz aqui tudo, de forma que você raramente volta para uma área anterior. E também crie bons itens secundários para que o jogador queira explorar. E vale a pena você estudar isso porque Metroidvanias estão em alta, tem vários independentes Metroidvanias lançando, então é um gênero que as pessoas gostam de jogar. E se você quiser aprender a programar um Metroidvania, eu tenho um curso, que é o curso Metroidvania, o único curso no mundo que te ensina a fazer o Metroidvania. Você vai aprender a criar todas essas mecânicas que eu falei aqui no Construct 2 ou no Construct 3. Então, se você estiver interessado, clica nesse link aqui que eu vou te passar mais informações. E também deixa um comentário aí que eu leio e respondo todos os comentários. E até o próximo vídeo.